Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda aula da nossa semana Conte Querbes. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, coordenadora do ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte e docente pesquisadora do nosso ensino e pesquisa, Grupo Santa Casa. Então, a nossa semana Conte Querbes, toda feita para você, pensando em você, nosso colega da saúde, ou para os estudantes que estão aí engateando no mundo do diabetes, ela foi toda feita e organizada, pensando aí, na verdade, né, em atrair você para o nosso mundo diabetes através da contagem de carboidratos, mas também para que você possa entender um pouco melhor sobre a insulinoterapia intensiva, que é simples, mas não é fácil, é um trabalho em equipe e a gente precisa se unir em prol de um melhor tratamento dos nossos pacientes com diabetes, para que a gente possa mudar essa história de uma forma muito positiva. E para isso nós precisamos de todos vocês, não só dos médicos prescritores, mas dos nossos colegas nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, toda a equipe aí que está envolvida nesse dia a dia, porque insulinizar, contar carboidrato, também é educar. Então, vem para cá que hoje a gente vai falar sobre a contagem de carboidratos para os pacientes com diabetes tipo 2. Então, lembrando um pouquinho do que a gente falou na primeira aula da nossa semana, ontem nós discutimos um pouquinho sobre o estudo DCCT, sobre o estudo UKPDS, sobre o tratamento intensivo dos pacientes com diabetes desde o momento inicial. E por que a gente frisa tanto isto? Porque é importante que todos vocês entendam que para os pacientes com diabetes tipo 1, que precisam de um tratamento em múltiplas aplicações diárias de insulina, a gente está falando o quê quando a gente fala de múltiplas aplicações? Nós estamos falando da insulina basal, como nós vimos ontem. Então, quem não viu a aula de ontem, volta lá para poder entender um pouquinho as imagens, ver os quadros com os diversos tipos de insulina, para poder entender um pouquinho melhor, não só essa aula de tipo 2, mas como a aula de amanhã, onde nós vamos falar sobre a contagem de carboidratos para os pacientes com diabetes tipo 1. Então, quando a gente fala de contagem de carboidratos, nós estamos falando necessariamente de quê? De alimentação. Nós estamos falando ou sobre bolos de alimentação, ou sobre a cobertura de insulina que o paciente precisa para ter a glicemia 2 horas após aquela refeição dentro das suas metas de tratamento. Então, por que a gente começou pela contagem de carboidratos para os pacientes com diabetes tipo 2? Porque são pacientes que, na sua maioria, pelo menos nos primeiros anos de diabetes, não precisam dos bolos de alimentação realizados com insulina. Por quê? Porque o paciente tem a sua própria insulina. Por quê? Porque ele está utilizando medicamentos que faz com que a sua própria insulina trabalhe de forma adequada e possa ajudá-lo a manter essas metas. Então, começar pela contagem no diabetes tipo 2 faz todo sentido para que vocês possam entender bem todos aqueles conceitos que nós falamos ontem sobre a importância de atingir meta, de tratar intensivamente para alcançar a meta, e para que você possa ver que dentro da sua prática diária, por mais que você nunca tenha realizado um treinamento completo em contagem de carboidratos, com seus conhecimentos da endocrinologia, da nutrição, da área de saúde, vocês vão perceber que todo este conceito que vamos falar hoje faz todo sentido e você já pode começar a aplicar desde agora esses conceitos no seu dia a dia profissional. Então,
a gente quer que você, colega da saúde, entenda bem a contagem de carboidratos. Então, iniciando, a primeira coisa é o quê? O que é a contagem de carboidratos? A contagem de carboidratos é a terapia nutricional, onde a pessoa com diabetes ou familiar vai contabilizar quanto de carboidrato tem naquela refeição, para que ele possa fazer um ajuste deste carboidrato ao seu perfil glicêmico, aos seus medicamentos, ao que ele sabe sobre diabetes, ao seu exercício físico. E um conceito que é muito equivocado na prática diária para esta terapia nutricional é a questão de que a contagem de carboidratos ela é prescrita de uma forma muito ampla para os pacientes com diabetes tipo 1. E muitos profissionais da saúde ainda acreditam que a contagem de carboidratos é apenas para pacientes com diabetes tipo 1 e apenas o método gramas, que é um dos métodos para contar carboidratos, onde o paciente conta carboidrato a carboidrato e calcula a sua dose de insulina ser aplicado. Mas isso, gente, é um erro, porque segundo as diretrizes internacionais e brasileiras de diabetes, manusear o carboidrato, ou seja, contar o carboidrato, deve fazer parte do treinamento de habilidades de todas as pessoas com diabetes. Então, não é só para pacientes com diabetes tipo 1. Lembrando, onde o método mais utilizado é o método gramas. Uma outra pergunta muito comum e que atrapalha o entendimento dentro desta terapia nutricional é achar que a terapia de contagem de carboidratos é só para o usuário de insulina. E como eu disse, não é, né? Porque manusear o carboidrato é importante para todos os pacientes. E com isto, eu quero que vocês entendam, que vocês gravem esta mensagem. Se capacitar na terapia de contagem de carboidratos, principalmente médicos prescritores e nutricionistas, que estão ali intimamente ligados com a terapia, é fundamental que vocês dominem esta técnica, porque não só vocês estarão se formando melhor educadores, como vocês também podem dar, gente, uma perspectiva totalmente diferente para a vida profissional de vocês, para o dia a dia do seu atendimento, para o dia a dia da vida do seu paciente e da família. Por quê? Porque a terapia de contagem de carboidratos ela é baseada principalmente em quê? Na flexibilidade alimentar com base na alimentação saudável, com base na saúde. Então, para você que não é um médico prescritor e não é nutricionista, né, como eu disse, não é porque é mais importante, obviamente, porque todos têm a sua importância na equipe, mas são os dois profissionais que estão intimamente ligados com o ato de fazer esta terapia nutricional acontecer na prática clínica. E todos os outros profissionais, quando entendem que a terapia de contagem de carboidratos não é só para quem tem diabetes tipo 1 e não é só para quem tem insulina, começa a acontecer o quê? Começa a ter a clareza de que todas as pessoas com diabetes não só podem, como devem aprender a terapia de contagem para poder gerenciar melhor o seu dia a dia. Seja ele um paciente com diabetes tipo 1, seja ele um paciente com diabetes tipo 2, com diabetes autoimune latente do adulto, com diabetes genético, ou com DICEL-MOD, ou com diabetes gestacional. Agora, que técnica nutricional, que método de contagem de carboidratos essa pessoa irá utilizar? Aí é que entra o especialista.
Aí é que entra o educador, para entender o contexto onde esse paciente está inserido e escolher qual é o melhor método. É o método de substituição ou método básico, né, que nós chamamos de método básico, ou de substituição ou de equivalência, onde você troca uma quantidade de carboidrato por uma quantidade similar, ou o método gramas, que faz sim todo sentido para o usuário de insulina, porque ele vai contar grama a grama e repetindo, vai calcular, baseado na sua receita de insulina, quanto de insulina ele vai usar naquele momento. Ou seja, ele flexibiliza a alimentação e flexibiliza a sua dose de insulina. Então, gente, gravem isso, pelo amor de Deus. Manusear o carboidrato dá liberdade, dá flexibilidade, sempre baseado na alimentação saudável. Aí já vem um outro princípio. Todos nós, profissionais de saúde, precisamos entender: contagem de carboidratos não foi feita para o paciente chutar o balde, comer só besteira, aumentar seu colesterol, ganhar peso. Isso é uma crença. A contagem de carboidratos veio para agregar, para trazer para a vida daquele paciente, da família, um plus, uma flexibilidade, uma melhora da qualidade de vida. Encorajar aquele paciente a gerenciar a sua vida. Por quê? Porque no final, todos variam a refeição. A diferença com o entendimento da contagem é variar baseado na ciência e não somente na sua experiência. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, no método de substituição, ou básico, ou método primário, o paciente vai fazer o quê? Ou o cuidador. Eles vão contabilizar de forma similar às substituições de carboidratos, entendendo que os carboidratos afetam a glicemia de forma similar quando eles são ingeridos em quantidades semelhantes. Então, ele pode ser usado por qualquer pessoa com diabetes, inclusive vários pacientes com diabetes tipo 1, no período de lua de mel, no início do tratamento do diabetes, quando não querem fazer contas, né? Então, é muito importante a gente dominar principalmente esse método. E por que eu gosto tanto de falar dele? Porque quem é da área de saúde, principalmente quem é nutricionista, que está ali prescrevendo um plano alimentar, achando às vezes que não sabe nada de contagem, mas ele está ali prescrevendo um plano alimentar, ele está ali dando uma lista de substituição para o paciente, ele está educando do ponto de vista nutricional o seu paciente. Abordando um pouco melhor aquilo ali, conhecendo, sendo treinado na terapia de contagem de carboidratos, você pode trabalhar a contagem de carboidratos com seu paciente. Isso vai fazer muita diferença. E muitas pessoas, às vezes, muitos colegas da nutrição, às vezes chegam para a gente e falam assim: eu não sei nada de contagem de carboidratos, porque às vezes nem conhece o método básico, método 1, método primário de substituição ou de equivalência, que, como o próprio nome diz, trabalha os equivalentes de carboidratos. Então, é um método que valoriza muito, gente, os grupos de alimentos, o valor nutricional dos grupos de alimentos, e ele requer uma meta de carboidratos por refeição. Então, quando vocês trabalham os planos alimentares, muitas vezes vocês já trabalham, né? Muitas vezes não, vocês trabalham o valor calórico, a necessidade energética, os grupos de alimentos e aquela meta de carboidrato, que se o paciente tiver clareza e se você também tiver clareza, e se você, endocrinologista, médico de saúde da família, cardiologista, prescritor, enfim, estiver alinhado
com a sua equipe de nutrição, você consegue entender que você pode trazer para o tratamento uma qualidade maior. Assim, o paciente vai poder gerenciar melhor as suas escolhas com qualidade, né? E não só exatamente baseado na quantidade. Então, para ficar mais claro para vocês, o que a gente quer mostrar? Uma fatia de bolo com 28, em média, gramas de carboidratos versus uma unidade de pão francês, que também tem 28 gramas de carboidratos, afetarão de forma semelhante essa glicemia 2 horas após ingerido. Então, outro exemplo, uma porção de 15 gramas de carboidrato. Uma maçã, um copo de leite, uma fatia de pão ou uma colher de açúcar, embora não estamos falando aqui do componente nutricional desses grupos de alimentos, eles afetarão de forma semelhante a glicose 2 horas depois. Então, para que a gente possa trabalhar melhor, né, o método de substituição, os alimentos são agrupados nessa terapia nutricional que, repetindo, a gente como prescritor, a gente indica junto com a nossa equipe para que aquele paciente possa ter educação nutricional, ter o seu plano alimentar prescrito e ter esse plus de poder gerenciar melhor a sua refeição. Então, os alimentos eles são agrupados em uma lista de equivalentes ou trocas, de forma que cada porção ou escolha desse alimento corresponda a, em média, 15 gramas de carboidratos. E eles são classificados em categorias de acordo com a sua composição nutricional, ou seja, os grupos de alimentos. Então, como vocês podem ver aqui, a gente trabalha com número de substituições por dia dentro das necessidades do paciente. E cada substituição vai corresponder a uma média de 8 a 22 gramas de carboidrato. Então, fica aí, né, uma média de 15 gramas. Então, quando a gente fala em uma porção de carboidratos, a gente está falando entre 8 e 22 gramas, meia porção entre 6 e 7, 2 porções entre 23 e 37, 3 entre 38 e 52 e 4 entre 53 e 67 gramas de carboidratos, né? Dando uma média aí, como vocês podem ver na coluna da direita. Então, quando você tem um paciente fazendo a contagem pelo método de substituição, ele vai ter seu cálculo, mas ele também tem a sua lista de substituição dos alimentos por equivalentes, por porções de carboidratos. Então, ela é apenas um pouco diferente das listas de substituição que a gente já costuma ver no dia a dia, porque fica mais fácil para o paciente entender que se ele troca, por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz comum por 4 colheres de sopa de arroz integral, ele está consumindo a mesma média de carboidrato. Tá? Então, o método de substituição é isto. Então, pensem como que na prática de vocês, a clareza de saber um pouco sobre o método de substituição, e claro, se você tiver a oportunidade de ser treinado na terapia inteira de contagem de carboidratos, dará para você a liberdade de trabalhar pacientes diferentes com técnicas diferentes, né? Ou seja, você aprimorar no dia a dia do paciente mais ciência, junto com aquilo que o paciente já faz na sua prática diária. Então, para ficar mais claro, eu quero mostrar para vocês um caso clínico, né, de uma paciente de consultório, para vocês entenderem e lembrarem como que isso aí eu tenho certeza que já faz parte aí do dia a dia de vocês já ouviram isso. Então, uma paciente de 52 anos, sexo feminino,
pesando 75 quilos, 1,64 m, um índice de massa corporal de 27,88, uma paciente com sobrepeso, com diabetes tipo 2 já diagnosticado há 5 anos, fazendo uso de glifage XR Chultoff, que é a combinação de uma insulina basal de longa duração com o medicamento liraglutida, que é um medicamento que ajuda aí no controle do peso, utilizando 30 unidades dia, fazendo caminhada 2 a 3 vezes por semana em torno de 30 minutos. Então, a gente fez um ajuste aí de alguns pontos do tratamento dessa paciente, né? Chegou numa primeira consulta, mas o que eu quero abordar com vocês era como, dentro do quadro de diabetes, de sobrepeso, esta paciente vinha com dificuldades na sua terapia nutricional, relatando o que nessa consulta? Pouca flexibilidade na alimentação, né? Inclusive se achando antissocial depois do diabetes. Isso é muito comum a gente ouvir as pessoas acharem que não podem ter uma vida social por causa do diabetes e por causa da comida. Relatando medo de comer e de ter um aumento da glicose, não conseguindo entender bem como que no dia a dia ela tenta trocar uma coisa por outra e nunca dá certo. O que que nunca dá certo? A glicose sobe, né? E relatando que o sonho era comer um bolo sem subir a glicose. Então, essa paciente, ela foi encaminhada para a nossa equipe de nutrição, foi prescrita, né, um plano alimentar com em torno de 20 calorias por quilo para o controle do peso e baseado nesta história triste aí, né, alimentar, nós optamos por cara em alinhar o quê? Contagem de carboidratos por substituição, para que a paciente conseguisse entender vários dos pontos que ela apontou aqui, né? Melhorar a flexibilidade, entender o efeito dos carboidratos no seu dia a dia, aprender a fazer trocas no seu dia a dia melhores e poder comer o seu bolo, né? Subindo a glicose o mesmo tanto que subiria com um pão francês. Né? Então, quando a gente quantifica isto no dia a dia, a gente precisa de quê? Relembrando bem para o método de substituição. A gente precisa calcular a meta de carboidrato por refeição, né? A nutricionista precisa calcular essa meta, abrindo para o paciente as possibilidades de substituições, utilizando ou a lista de substituição adequada ou as tabelas de contagem de carboidratos, que podem ser físicas ou por meio dos aplicativos. Então, dentro do cálculo dessa paciente, né, para 12 substituições, como que ficou dividido? No café da manhã, a paciente teria em torno de 2 substituições, na colação 1, no almoço 3, no lanche 2, no jantar 3 e na ceia 1, né? Então, ela vai ter mais liberdade, ela vai aprender o efeito dos nutrientes e como ela não precisa, no momento, de bolos de alimentação, ou seja, de insulina, para cobrir aquela refeição, ela está bem controlada com insulina basal, ela teve alinhado a sua quantidade de caloria com a sua quantidade de carboidrato, tá? Então, é muito importante a contagem de substituição e o alinhamento do profissional de saúde para esta realidade de que sim, todos os nossos pacientes com diabetes podem e devem ter mais flexibilidade alimentar, mas baseado, gente, na ciência, baseado no conhecimento e não no sofrimento, né? Então é muito importante que a gente alinhe e concluindo, deixar uma mensagem para todos vocês, colegas da saúde. Aprenda bem a contagem de carboidratos. Mude as suas crenças como profissional da saúde. É muito comum a gente ainda ouvir, é triste, hein, gente?
Pessoa com diabetes não pode comer doce. Para de comer e sua glicose melhora. Toma só água, come só alface. Se você não fizer dieta, se você não parar de comer bolo, de comer doce, disso, daquilo outro, você vai usar insulina. E com isso aí, ao invés de nós termos um tratamento do diabetes, uma insulinoterapia descomplicada, às vezes o profissional de saúde é o veículo da dificuldade que o paciente tem para alcançar as suas metas. Esteja ao lado do seu paciente, ouça a necessidade dos seus pacientes e saiba indicar a contagem de carboidratos, né? Porque essa indicação, esse alinhamento da equipe, isso vai ajudar muito o restante da sua equipe a tratar melhor o paciente e vai ajudar principalmente o paciente e a família nesse dia a dia. Então, reflita um pouco sobre esta técnica de contagem de carboidratos e amanhã nós vamos falar sobre o método gramas. Gente, ficou claro para vocês? Se você tiver qualquer dúvida, poste nos comentários aqui no blog ou nos comentários lá no nosso grupo do Telegram, né? Quem não tiver no grupo do Telegram, tá no e-mail, né? O link você já recebeu. É que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer todas essas dúvidas para vocês. E eu quero agradecer aí pelos comentários, pelos WhatsApp, pelas mensagens no privado que nós recebemos sobre a aula de ontem, sobre a importância, muita gente falando que não tinha noção do tratamento intensivo do diabetes, que não utilizava aqueles conceitos na prática clínica com os pacientes, que isso é uma virada de chave, e isso para a gente é até de arrepiar, né, gente? A gente fica muito feliz de ver tantos profissionais de saúde aqui no grupo, tanta gente querendo aprender, tantas pessoas aí que estiveram nas lives com a gente, por motivos diferentes, de todos os cantos do país, e isso para a gente é uma alegria muito grande. E, pessoal, a gente vem prometendo aí o curso de contagem de carboidratos, tem muito tempo, né? Porque a última turma nós fizemos em setembro de 2020, aí, né, no auge da pandemia, mas nós vamos abrir sim, a partir da semana que vem, o curso de contagem de carboidratos, mais uma nova turma, totalmente online, e depois eu vou explicar para vocês, tá? É um pouquinho melhor para as pessoas que puderem fazer. Mas deixa esse curso para um segundo momento, e eu quero que vocês foquem bastante neste aprendizado. Se você não assistiu a aula de ontem, de tratamento intensivo do diabetes, volta lá. Se você não baixou o manual fotográfico com as medidas de equivalentes, que tem uma total importância para você entender e praticar e poder usar no seu dia a dia, ele foi enviado por e-mail e ele também foi postado no grupo do Telegram. Então, baixe este manual, porque ele vai ser muito útil na sua prática clínica e ele está liberado. Você pode usar, você pode imprimir colorido se você quiser, e você pode enviar para os seus pacientes, né? Por WhatsApp, por e-mail, não tem problema, tá bom? E amanhã, contagem de carboidratos pelo método gramas. Nós vamos falar sobre isso na nossa aula, então não deixe de acessá-la, tá bom? E por enquanto, gente, se você ainda não conhece os nossos canais de educação, né? Nosso Facebook, nosso site, nosso Instagram, corre lá, siga a gente, entre aí nesta jornada de educação, porque a gente precisa se unir cada vez mais em prol da educação. E, pessoal, na lateral aqui do blog, tem os testemunhos de pacientes que fazem contagem de carboidratos e como que a contagem de carboidratos modificou a vida deles. Então, não deixe de assistir, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a aula de amanhã.